nós oramos, Deus está se movendo. Enquanto nós oramos, Deus está se movendo. Enquanto nós louvamos, Deus está se movendo. Ei, Ele não para! Ele não para! Ei, você não pode estar entendendo, achando que não tem nada acontecendo, mas já começou. Já começou. Já começou. Aleluia! 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 Já que eu estou aqui, eu vou continuar. Depois você sobe, ministra internacional. Aleluia! Pode se assentar. Eita, Pai. É muito além. Vocês estão bem? E só vai melhorar. Só vai melhorar. Vamos lá. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje com um tema poderoso. E o Senhor vinha me falando isso. Enquanto você ora, eu me movo. Quando você ora, coisas estão acontecendo. A oração, ela é um poder de construção para tudo aquilo que Deus quer fazer aqui na terra, em nós e através de nós. Quem lembra da historinha que Adão perdeu tudo que ele tinha de autoridade aqui? E Deus agora precisaria de alguém e diga, sou eu. É você que Deus conta, é comigo que Deus conta. Através da nossa oração, através da nossa intercessão, do nosso posicionamento de embaixador, de luzeiros, de sal, assim como todas as referências que a própria palavra nos revela. De que se para algo vai acontecer, se algo precisa acontecer, Ele conta comigo e com você. E uma das ferramentas que nós temos poderosas, eu digo que a eficaz, diga, é oração. Glória a Deus. E a gente sabe, quem teve no seminário aqui de oração? Oração que prevalece com a Lene. Poderoso, né? E a gente aprendeu várias chaves, né? E a gente entendeu várias coisas. Eu falo a gente porque eu percebo que foi a igreja como um todo. Para mim foi muito, muito bom. E o que acontece? A gente entende que oração é a maneira da gente ter comunhão com o Pai, não é isso? Isso, para mim ter comunhão com alguém, eu preciso de uma comunicação. Só uma pessoa me respondeu. Ninguém me respondeu? Outra pessoa, agora só ela. Por quê? Porque a maneira que eu falei aqui, você não entende a minha linguagem. Essa é uma linguagem específica para um tipo de pessoa, não que seja inferior ou não, mas é uma maneira de acessibilidade, de comunicação que ela tem. Nós estamos aprendendo Libras e é a maneira da gente se comunicar com eles. Se acho que antes a pessoa chegasse para mim e falasse se ela tá, será que ela está falando de um pavão? Porque imaginar o quê? Algo bonito, não sei, né? Eu falo, acho que ela está pensando assim, eu não teria noção do que estaria querendo transmitir, estaria querendo falar. Sabe que Deus, Ele tem uma linguagem? E é a sua palavra. Ele não entende nada do que está fora dela. Ele não vai responder nada do que está fora dela. Então, se você não tem uma oração, uma comunhão, eu posso ter comunhão aqui com a Indiara. A gente tem um nível de comunhão, mas ela já está bem além de Libras do que eu. Então vai ter coisas que ela vai se comunicar comigo que eu vou falar, não filha, fala aí, eu já vou falar logo, não estou entendendo nada. Porque eu ainda não estou no mesmo nível, no mesmo patamar de conhecimento. Eu ainda não conheci tanto quanto ela. Sabe que Deus, Ele conhece toda a sua palavra, Ele conhece todas as coisas? Muitas vezes somos nós que não estamos nos comunicando, falando exatamente aquilo que Deus é para responder. Por que vocês não me responderam? Porque vocês não entenderam o que eu disse. Falei, oi, tudo bem?
E aí ela respondeu, sim. Eu vi um prédio pegando fogo e precisa de socorro. Muitas vezes a gente está chegando até Deus no nosso momento de comunhão, de oração, falando coisas que Ele não vai responder. Assim como vocês fizeram comigo. Por quê? Porque está totalmente fora do fundamento que é a palavra. Está totalmente desalinhado. A oração vai, quando fala, opa, não consigo responder. Por que eu falo que Deus não vai responder? Porque em Jeremias 33 fala, clame a mim e eu te responderei. Mas eu clamei, eu pedi, eu falei até do prédio pegando fogo e ninguém ofereceu nenhuma ajuda. Sabe, muitas vezes a gente pode estar falando coisas ou externando coisas para Deus que Ele não vai cumprir aqui. Clame a mim, eu responderei. O que Ele vai responder? Quando Ele entender a linguagem, quando Ele entender a comunicação, quando Ele entender a oração. Não que Ele precise de um tradutor. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Mas é porque Deus e a sua palavra, eles são um. Se não tiver compatível ali, Ele vai falar, precisa... Deixa eu tentar entender o que Ele está querendo dizer. Deixa eu tentar entender como é que está acontecendo. O que está precisando. Por mais que Ele saiba de todas as coisas. Por quê? Porque a oração é uma legalidade de uma intervenção divina. Por mais que Ele saiba de tudo que eu tenho precisado, por mais que Ele saiba de tudo que eu preciso crescer, aprender, acrescentar na minha vida, se eu não orar, não dar legalidade, não me expor, não buscar, não clamar, não tem resposta. E o verso ele continua falando, e eu te revelarei, mostrarei, e algumas versões falam coisas extraordinárias. Sabe, tem coisas que a gente ainda não sabe, não conhece, porque a gente não está falando a mesma linguagem, não está clamando, não está falando da maneira correta. Diga, isso é comigo, não tem nada a ver com Deus. Deus está lá pleno, o que Ele tinha que fazer foi feito, o que Ele revelou, o que Ele mostrou, Ele enviou Jesus, está tudo certo. Agora, a bola da vez está no nosso pé. O bastão foi passado. Jesus falou, eu estou indo e estou deixando o outro como tal, igual, perfeito, e agora é com vocês. Gente, Ele é tão massa, Ele é tão bom, que Ele deixou outro. Ele poderia, Deus não, gente, eu vou falar que nem eu ouvi de uma professora. Gente, acho que é coisa de mestre, que ela falou, de professor, né? Se Ele enviou Jesus não ensinou? Sim ou não? Ele não curou? Ele não exortou? Ele não expulsou o demônio? Ele não supriu necessidade? Ficou alguma coisa faltando para Jesus ensinar e mostrar do que era referência de reino? Do que era de caráter de Deus? Não. Então para que Ele ainda deixou outro? Ele poderia ter falado, não, eu já mostrei o modelo, agora faz aí, se vira. Mas Ele não, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom que Ele falou, eu vou deixar um igualzinho, com o mesmo espírito, idêntico, para estar ali ajudando, cooperando, ensinando, auxiliando vocês em tudo. Sabe, então a bola da vez está comigo e com você sim. O bastão foi passado para mim e para você sim. Então quem vai destruir as obras do diabo sou eu e sou você sim. Quem vai curar os enfermos somos nós sim. Quem vai mudar as circunstâncias somos nós sim. Quem vai criar estradas, caminhos, ações, pontes? Diga, sou eu. Isso mesmo, a legalidade está conosco. E abre lá no Salmo 25:14, na King James, por favor. Deus é bom. Deus é bom. Tá aí já? Intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais
ele ocultará. É segredo? Não, ele revela. Sempre. Sempre revela. Não tem nada oculto, não tem nada de mistério de Jeová. Acabou. Ficou lá para trás. Pelo amor de Jesus. Quer entender? Quer ter revelação? Quer entender o propósito, o caminho? Ei, ele revela. Quem tem o que? Intimidade, relacionamento, comunicação. Eu não posso gerar um nível de intimidade, de conversação com uma pessoa que é surda, muda, porque eu não sei tudo para poder conversar com ela. O máximo é um oi, tudo bem. E esse das chamas o Senhor me deu hoje de manhã para me ver. Eu nem sabia também, mas já aprendi. Já aprendi. Pois é, foi hoje de manhã. Eu não sabia dessa também. Então, na intimidade que a gente vai aprendendo as coisas. É na intimidade que você sabe quando um pai olha para um filho, ele já fala tudo que ele está querendo dizer só com o olhar. É na percepção do Espírito que você vai perceber, opa, eu orei isso, eu estou percebendo, tem algo acontecendo. Opa, o Senhor está querendo me trazer algo. Deixa eu me conectar. Eu não posso ficar desatenta. Eu não posso me distrair. Tem algo acontecendo. E é só aqui dentro do templo? Não, gente. É em todo tempo, em todo momento. É em todo momento. Jesus, por onde andava, ele percebia. Não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Opa, de mim saiu virtude, saiu poder. O que está acontecendo? Perceptível no Espírito. Senão ia ser só mais um esbarrão, só mais um toque. Mas ele estava sensível. Agora, por quê? Intimidade, conexão, comunhão, a mesma linguagem, o mesmo entendimento. Totalmente conectado. E sabe que isso é conforme a convivência. Conforme você vai convivendo mais, você vai sabendo que as pessoas... Eu já consigo perceber alguns gostos da Carlene, eu já sei alguns gostos da Sandra, eu percebo algumas coisas já na irmã Neide. Por quê? Porque a gente vai convivendo tanto que a gente vai criando o quê? Intimidade. Então você fica sensível. Eu acredito que as meninas conseguem perceber quando eu estou precisando de algo, opa, não tem algo legal. E mesmo assim a gente é assim com filhos, não é? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Na quarta-feira eu cheguei em casa, meu pequenininho estava, eu falei, opa, só pelo fato dele não ter corrido para a porta, quando eu abri o portão, eu falei, o Caxiel não está bem. Por que ele não correu para me receber? E de fato, eu cheguei, ele estava com febre. Mas por sinais, pequenas coisas a gente consegue perceber. Sabe, na nossa vida de oração, ela não pode ser diferente. Se eu consigo ter essa percepção natural, eu sou muito mais espiritual do que natural. Isso tem que sobressair em todo tempo, em todo momento. E não é só aqui, é em todo lugar. Independente de... Porque nós somos seres espirituais. E adoradores dele, amém? Sabe que é tão real isso, que aqueles homens, eles andaram com Jesus por um tempo, mas eu acho que em um momento eles perceberam o pulo do gato. E falaram, como é que ele consegue? Como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele... Não pode. O que é? E eu acho que eles perceberam algo. No entanto que eles perguntaram, mestre, ensina-nos a orar. Não é assim? Está lá em Mateus 6. Ele fala, ensina-nos a orar. Eles pegaram o quê? O pulo do gato. E é muito fácil falar, vão orar. Mas Jesus não só falou o que falou, você acertou. Você entendeu que o pulo do gato é a intimidade, é a oração. Não, Jesus falou assim, antes de tudo, não façam de vãs repetições, orações de vãs repetições. Antes de ensinar o Pai Nosso, a gente não vai abrir aqui, mas antes de ensinar o Pai Nosso, lá no versículo 9, no versículo 7, ele fala assim, não façam de vãs repetições. Ele não só falou que eles tinham descoberto o que era certo, ele falou, beleza,
Entendeu o que é oração? Intimidade? Tá bom, mas deixa eu te falar do jeito que é. Como é? Porque não é de qualquer jeito. Não é o amanhecer, bom dia Deus, obrigado por esse dia, tá tudo certo, vai dar tudo bem, porque o Senhor é bom e vai. Anjos, vai trabalhando aí. De quê? Para quê? Com quê? Sabe, tem que ser uma coisa coerente, uma comunicação completa. Uma comunicação que um consiga, um diálogo, um falando, outro respondendo. Compreensível, é preciso compreensão do que está orando, do que está se recebendo. Não é chegar no final do dia, gente, eu já fiz isso, de chegar e falar, ai pai, obrigado por esse dia. E pronto. Ah, mas eu sou grata, eu agradeci. Eu até lembrei que eu era grata. Ei, mas tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Sempre tem mais. Se não tivesse mais, Jesus não diria, vocês fariam obras maiores, milagres maiores do que eu fiz. Estaria limitado a curar cego, paralítico, mulher só se fosse de hemorragia, né? Ressuscitar, não, teve uma menina que foi ressuscitada, ia ficar limitado, mas ele falou, não, aí vai ter maiores, muito maiores. E essa sensibilidade, essa comunicação perfeita, ela tem que estar ativa na nossa vida. Tem que estar ativa, diariamente. No entanto que Paulo, ele teve a ousadia de falar, ei, me imite. Eu não tenho essa ousadia de falar isso. Sandra, me imita. Não posso falar isso. Não posso falar isso. E aí... E por que Paulo sobressaiu diante de tantos apóstolos? Por que sobre Pedro? Sobre aqueles que conviveram. Sabe que a convivência... Aqueles homens passaram 3 anos com Jesus. Mas eles não produziram registrado o quanto que Paulo produziu. E olha que Paulo não andou com Jesus. O livro de Atos foi escrito por um autor que não andou com Jesus. Por que tanta produção? Diga, porque recebeu direto do Espírito. Recebeu direto do Espírito. Paulo falou, ei, o que eu aprendi não foi de ninguém, foi dele mesmo. Tem coisas que Deus quer ensinar para você, ei, é você e ele, não vai precisar da posição do pastor, da profeta, da mulher que estudou o livro não sei de quem, que conhece o autor não sei o que lá, que ouve a palavra dia e noite. Não, ele quer te apresentar, quer te ensinar, quer que você conheça as coisas diretamente dele. E é só em oração. Você não vai ficar o dia inteiro lá com a Bíblia e tal e esquecer do mundo. Não, né, mulheres? Principalmente as mulheres. Porque eu não sei, eu tenho essa percepção que mulher tem essa sede, né? essa questão de buscar. Não que eu não queira, mas ainda não posso, né? Tá chegando as minhas auxiliadoras e eu vou ter um tempo maior. Mas sabe, queridos, o que acontece? Pode ser no Espírito. Pode ser no Espírito. Jesus ele não ficou aparecendo para Paulo durante 24 horas do dia até o dia da sua morte, da sua sentença. Mas Paulo ele falava que orava em outras línguas mais que toda a igreja. Isso é uau! Pulo do gato de tanta revelação, pulo do gato de tanto entendimento, pulo do gato de tanta compreensão. E ele precisou conviver? Não! Ele recebeu pelo Espírito. E nós hoje temos essa mesma posição. Não andamos com Jesus fisicamente quando Ele esteve aqui na terra, mas estamos sentados com Ele, à direita do Pai, nas regiões celestiais, onde eu posso receber diretamente dEle. Diretamente dEle. Claro que Deus vai usar profeta hoje, não vai usar profeta. Tem orientação para fazer um gabinete pastoral? Tem. Pode procurar seu líder? Pode. Mas não se condicione. Não se limite, é muito além. Gente, e é gostoso quando você pega essas experiências, você não quer mais parar. Você não vê o tempo passar.
Você quer mergulhar e ficar e falar, não quero mais outra vida, eu quero fazer só isso. Outro dia eu lembrei que você estava contando que a Carlene teve uma fase que ela falou assim, eu queria já largar trabalho, eu já tinha dado a metade das minhas roupas e ia ficar. Eu falei, minha filha, tu ia virar andarilha pregando o evangelho, porque não é possível. Mas é porque é prazeroso. E é uma posição, é um lugar que a gente não quer sair. Diga, está disponível para mim e para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E falando do modo de orar, vamos abrir aí na versão Ara, Cauã, por favor. Efésios 4:17. Aleluia. Paulo, ele está trazendo à memória aquilo que Jesus falou, né? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Ei, a sua maneira de orar antes, de postura, acabou. A vida de gentio acabou. Na vaidade, como é que os gentios andavam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só. E como é que estavam esses pensamentos? Obscurecidos, ou seja, sem luz. Um pensamento sem revelação, um pensamento sem clareza, um pensamento duvidoso, de entendimento. E estão o quê? Como é que esse povo fica? Alheios, é assim? Está aí? Versículo 18 já. Alheios à vida de Deus, ou seja, sem conhecimento, totalmente ignorante. E ele fala exatamente essa palavra. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ei, muitas vezes a gente fica tateando coisas, ou tentando ouvir vozes, instruções, sendo que quando eu tenho o meu pensamento ajustado, uma oração bem-sucedida, um conhecimento revelado, eu tenho o meu pensamento correto, uma compreensão no Espírito e uma aplicação eficaz. A receita do bolo é essa. Não é a Rafaela que está falando, mas é a palavra de Deus. Essa é a receita, esse é o ponto do gato. Então, queridos, a gente vê que Paulo aqui ele está falando assim, ei, não ore do jeito dos gentios, não se comporte mais do jeito deles, não faça mais as mesmas coisas. E Jesus falou, nem ore como os gentios, que fica lá batendo cabeça, que fica lá repetindo várias coisas, ou fica, Deus, eu te pedi isso semana passada, lembra? Deus, hoje é dia 10, sábado, mas você sabe, né? As contas que vem dia 10, eu pago na segunda. Sendo que desde o dia 1º do mês você está falando, Senhor, aquela conta, Senhor, aquela conta. Aí você está lembrando. Parece, eu tenho um pequenininho que lembra, mãe, falta 2 meses para o meu aniversário, agora falta 2. Aí ele ficava, mãe, falta 12, falta 11, falta 10. Como coisa que eu não sei a data que ele nasceu. Mas é menino. Diga, eu não sou mais menino. A gente já saiu do leite e a gente já está recebendo um alimento sólido, amém? Essa fase já passou, de ficar, meu marido, meu menino, a conversão, não, ei, já está feito. Orou, entregou, creu, aí se não creu, tudo bem. Mas se creu, mas sabe, queridos, que a gente ouve muito aqui no nosso ministério, e a gente sabe das declarações que a gente faz, né? Eu tenho declarações que eu faço diariamente, sobre a minha vida e sobre a minha família, e algumas específicas sobre a vida dos meus filhos, e sabe, e uma vez eu me perguntei, de novo, né, com esse questionamento, será que não é vã repetição eu ficar repetindo isso? Mas não, por quê? Porque é para você ouvir, para gerar fé. Não é o que eu estou falando que vai ter eficácia, é quando eu falar que vai gerar uma eficácia dentro de mim daquilo que eu estou falando. E quando eu gero a eficácia, quando eu gero a convicção daquilo, já é. Então eu preciso ouvir, aprender, para poder gerar dentro de mim.
E aí, quando gera, a fé, ela chama as coisas que não existem como que se já existissem. E aí eu já posso ver. Então, eu crio. Agora, enquanto você estiver que nem um papagaio, sem crer, sem entender, é vã repetição mesmo. É vã repetição mesmo. Se você está falando, eu sou curada, eu não tenho doença, Jesus me curou, nananana, sem compreensão do que de fato é vã repetição. Irmã, tu é corajosa, eu não vou nem olhar de rabo de olho para o pastor, mas de fato é. Até que, agora, se você passa a declarar meditando, essa é a palavra-chave. Meditando, curada. Por que eu sou curada? Aonde que está escrito que eu fui curada? Como que eu fui curada? Quem me curou? Por que ele me curou? Por que ele teve tanta coragem de fazer isso por mim? Você está gerando compreensão, entendimento. Coloca a primeira imagem, por favor. E é muito interessante você ter esse entendimento, porque, queridos, a oração ela é algo espiritual. Mas se você não tiver uma compreensão, um entendimento, um conhecimento, tá aí? O conhecimento e informação. A revelação com compreensão. E a sabedoria, ela vai te levar a uma aplicação. Muita gente está cheia de conhecimento, mas sem nenhuma revelação. Está cheio de versículo no bucho, mas com nada por dentro para poder declarar em fé. Sem sabedoria de aplicar. Ou vai ao extremo, que é tanto sobrenatural, que é tantas revelações aí de fora, que esquece de abastecer o bom depósito com conhecimento, com a informação. E aí qualquer tipo de revelação se torna verdadeira. Diga, a minha oração é eficaz. Não é porque o irmãozinho do Xaramacaia, que roda lá não sei quantas vezes, que pula, que desce, falou, meu Deus, aquela revelação. Eita, é isso, era só isso que eu precisava ouvir para agora, para me mover, para agir. Ei, você tem conhecimento do que ele diz? Está de acordo? Aquela informação que ele diz está de acordo com a palavra? Senão você não pode nem orar com relação a essa profecia. Você vai estar concordando com algo que é totalmente distorcido. Quando você for apresentar para o Senhor, ele falar, eu desconheço, não sei nem o que ele está falando. Vai achar que você está se comunicando em Libras. Até Libras Deus sabe, né? Mais do que nós. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Então, gente, tem que ter o equilíbrio. Você precisa, a oração, ela é um mover, uma ação do conhecimento com a revelação. Conhecimento e revelação. O ministério, hoje, a Nova Aliança, a gente se move nisso. O conhecer, o que Paulo pediu quando ele sabia que já ia morto? O que ele pediu para Timóteo? Ei, traga a capa e os pergaminhos. O conhecimento, ele ia estudar, ele ia ler. Uai, mas Paulo já não tinha toda a revelação do Espírito? E continuava em paralelo, caminhando juntos. Caminhando juntos. Ei, você está orando na nossa língua aqui, o português? Amém. Ore no Espírito. Mas quando orar em português, ore com a revelação do que você tem conhecimento. Não é de qualquer forma. Senão vira vã repetição. E deixa eu te falar, você só está perdendo tempo. E chegou o tempo de parar de perder tempo, não é isso? Olha só, bota a segunda imagem aí. Deus é bom. Quando você ora, de acordo com a palavra, com a revelação daquilo que você tem, você sai de um monte de labirinto, de coisas que poderiam até te levar ao lugar que você tem desejado, que Deus tinha colocado no seu coração. Mas se você vai de uma maneira certa, correta, certeira, sem dar volta, a sua oração, ela te leva a um caminho de paz, alegria e de prosperidade. Porque na comunhão, na conversa, o Senhor vai te falar, ei, é assim que você vai proceder, é assim que vai ser. Ei, é assim que eu estou te respondendo. Você me clamou, eu estou te respondendo. Estou te revelando coisas grandes e ocultas.
Como eu disse, outra versão extraordinária, foi o que me chamou a atenção. Tem coisa extraordinária para você, meu irmão. Tem coisas novas para você. Ei, deixa eu te dizer, um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que muita informação dele. Tem gente que vive só de informação. Ah, que Deus fez isso, fez aquilo, a Bíblia está escrito isso, o livro tal. Não, irmã, é nesse versículo, sabe, pontualmente. E eu admiro. Não estou nesse nível, mas eu admiro. Mas sabe, queridos, que não é mais do que uma informação, porque não conhece verdadeiramente aquilo do que é a essência do que foi revelado através da palavra. Se não fosse para ser revelação, os homens não tinham sido inspirados pelo Espírito. Sabe que você abrir a Bíblia e falar, hoje eu vou estudar Filipenses. E falar, Espírito Santo, me revela o que está escrito aqui. Me mostra os segredos. Me mostra como é que é. O que eu posso aprender mais disso? E quando essa revelação chega, você vai falar. Aí você chega lá no capítulo 4 e fala, eu entendi que eu sou suprida, eu não tenho falta, porque eu sou abastecida segundo as riquezas em glória do meu Jesus. Essa é uma oração, essa é uma comunicação que Deus vai falar, agora eu te respondo. Agora eu te respondo. E Ele se move. Quando a palavra se move em você, Deus está se movendo em você. Porque Ele e sua palavra são um. Então a sua oração, ela só vai ter movimento, só vai ter resposta, só vai ter ação quando ela estiver de acordo com a palavra. A oração está em movimento quando a palavra está nela. A oração está em movimento quando a palavra está nela. Por quê? Porque só assim os anjos vão pegar e trabalhar a seu favor. Enquanto a palavra não estiver na oração, a revelação não estiver clara, vai ficar ali apresentado, esperando o start, um novo nível, algo a mais profundo. Irmã, e por que você está falando tudo isso? Porque foi assim que Paulo disse à igreja de Éfeso, que hoje a gente pode receber para nós, amém? Vamos abrir lá a famosa oração de Efésios, que eu aprendi quando eu cheguei aqui nesse ministério, e foi algo transformador. Eu tenho um caderno que eu anoto tudo que eu recebo da parte do Senhor, e profecias também. E aí eu tiro um tempo, e eu pego esse caderno, ele fica no meu escritório, e tem dias que eu abro e eu vou lendo. Isso aqui se cumpriu. Pai, eu sou grata porque é o Senhor. E aí eu lembro da sala de troféu. E eu não apago, não risco, eu deixo, porque é para me trazer à memória aquilo que o Senhor fez. Porque eu orei, eu guardei aquilo que Deus me entregou. E hoje eu já estou orando por outras coisas, que Deus já me revelou. E eu também já recebi de outras pessoas. E eu estou guardando. Por quê? Até que se revele, até que fique claro, até que chegue a compreensão de como eu vou me mover para que isso aconteça. Deus se move quando eu estou em movimento. Mas não é movimento de choro, não é movimento de sobe monte, desce monte, não é movimento de jejum. Ô irmã, jejum, você vai falar contra as coleguinhas? Não, eu estou falando, que o jejum, ele não vai mover para que Deus faça algo com você, ele vai te colocar em movimento, é diferente. Porque muitas vezes o propósito do jejum, eu vou fazer um jejum para Deus me responder. Não. Eu vou fazer um jejum para que eu fique sensível àquilo que Deus está falando e eu não estou ouvindo. Aquilo que Deus está sinalizando eu não estou percebendo. É esse o propósito. Amém? Vamos lá, Efésios 1:17, né? É isso mesmo? 1:17. Eita, que esse versículo já mudou muitas coisas em minha vida. E eu creio que é só o começo. E eu creio que assim como Deus é fiel e Ele não tem filho preferido, também estará mudando na vida dos meus irmãos, na vida da igreja da Ceilândia, na vida de cada familiar, de cada pessoa aqui representada. Paulo, ele começa a carta de Efésios e Paulo, ele estava numa situação não muito confortável para variar. E aí ele começa exaltando o quão grande a igreja é no termos espiritual.
Ei, vocês já foram abençoados com toda sorte e bênção. Sabe o que Cristo fez? Redimidos do pecado, lavados pelo sangue. Ele fala tudo que Jesus fez. Ele traz a consciência para aquele povo que Jesus tinha feito. E aí ele pega e fala o quê? E ele vai orar por esse povo. Sabe, queridos, que Paulo, ele não foi orar, vocês já entenderam o que Jesus fez, então agora vocês vão lá, vocês vão aumentar suas propriedades, vocês vão mudar de cidades, vocês vão aumentar os seus negócios. Não, Paulo orou e fala assim, olha, não cesso de dar graças por... 16, perdão. Não cesso de dar graças por vós, ou seja, orar, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de quê? E de quê? Viu essa palavra? Sabedoria e revelação. Às vezes eu tenho conhecimento, mas se eu não tenho a revelação e a sabedoria, eu não vou saber aplicar. No pleno conhecimento dele. Olha só, vamos ficar um pouquinho aqui no 17. O que Paulo estava falando? Ei, eu peço que vocês tenham sabedoria, eu peço que vocês vejam claramente, que vocês tenham um entendimento puro do que vocês são em Cristo. Sabe que muitas vezes, quando eu tenho um entendimento do que é saúde divina, eu não vou orar por cura. Quando eu tenho um conhecimento e a compreensão do que é uma vida próspera, eu não vou chegar a Deus apresentando conta. É o conhecimento, é a revelação, a sabedoria. E Paulo, ele continua falando o quê? Para que vocês realmente compreendam quem Cristo é. No pleno conhecimento de quem? Dele, vocês precisam compreender quem Cristo é, o que Ele fez. Quando eu entendo o poder do que Cristo me entregou, de impor as mãos e serem curados, quando eu cheguei aqui, eu vi meu filho queimando em febre, vomitando, eu falei, gente, vem aqui, Cachel, calma, vamos que unir a nossa fé, vamos orar aqui. A palavra diz que se impor as mãos, ele seria curado. Está aqui, pai, minha mão, estou orando e eu repreendo. A gente saiu, ainda temos um pouquinho de comunhão, amanheceu bem, tudo bem, sarado, curado. Entendimento, compreensão do que Cristo fez. Se Ele me deu autoridade, eu vou exercer. Agora, muitas vezes eu, sem ter autoridade, eu podia ligar, fulano, cadê a bambambam de cura? Quem é? Ora aqui por mim, irmã, pelo amor de Jesus. Nada contra, de repente você não está no nível de fé, mas se eu tenho uma compreensão... Ei, Paulo estava falando assim, vocês não precisam mais só de mim, vocês precisam compreender e ter sabedoria, para poder se mover. Eu estou aqui preso, mas o que eu posso fazer? Ei, conheçam, vocês têm acesso. Vocês têm que buscar essa revelação, o véu foi rasgado. Sabe o que a palavra revelar significa? Remover o véu dos olhos. Ei, tem coisas que a gente precisa remover o véu. E buscar a sabedoria e o conhecimento da parte dele. Do que ele é, do que ele fez por nós e em nós, o que ele nos entregou. Essa foi a oração de Paulo. E assim a gente recebe para nós. E como eu falei, eu fiz por muito tempo essa oração. E fiz, Pai, eu oro para que os meus olhos sejam abertos. Eu que tenha sabedoria e revelação do que o Senhor é em mim. Sabe, você pode mudar o pronome e orar aí. Se eu tenho essa oração, quem quiser depois me procura que eu mando. E no capítulo 3, vamos avançar um pouquinho. 3:14, é isso mesmo? Paulo, ele continua falando, né? E aqui eu acho interessante porque Paulo, ele quis falar que ficou de joelhos. Porque os judeus, eles tinham uma prática de orar em pé. E só ficavam de joelho quando era algo muito extraordinário, não é extraordinário, mas algo muito sério. Algo que precisaria de algo muito... de uma convicção, de uma intercessão. Ele está falando assim, eu me coloco de joelho, ou seja, eu estou me colocando numa posição aqui de rendição por conta de vocês. Era algo muito importante, essa é a palavra, era para uma situação muito importante. Então Paulo está falando assim, eu me coloco de joelhos por esta causa. Qual era a causa? A igreja. E hoje a gente pode se colocar de joelho, e o que Paulo pede? Paulo aqui não pede... Olha só, no versículo 16.
Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, da glória de Cristo, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder. A igreja sabia onde Paulo estava, o que estava acontecendo. Mas ele estava falando, ele não precisa temer. Mas eu quero que vocês sejam o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Olha o que Paulo está falando. Ei, eu estou pedindo para que vocês sejam fortalecidos no espírito. Porque no natural as coisas vão acontecer mesmo, mas se você estiver firmado, se você estiver forte pelo espírito, vai dar tudo bem. Isso é tão verdadeiro que Paulo preso, acorrentado, açoitado, na prisão, do jeito que a prisão era naquela época, quem já teve a curiosidade de pesquisar, ele não deixou de orar, de escrever. Por quê? Fortalecido no espírito. Ele não se calou. E assim somos nós. Muitas vezes a gente está diante de situações de coisas e a gente... e agora? Não, e agora? E agora eu vou continuar orando. Fortalecida no espírito, convicta daquilo que tenho, que posso, totalmente com uma revelação e com uma sabedoria, porque sabedoria é um conhecimento sobrenatural. Uma sabedoria para poder aplicar exatamente tudo aquilo que o Senhor tem me revelado. Do modo certo, na hora certa. Do modo certo, na hora certa. Essa é a oração de Paulo. Paulo não pediu para que o povo fosse enriquecido, que eles não tivessem doenças, que eles não passassem por tribulação. Pai, livra eles, que nenhum morra decapitado, que ninguém seja perseguido. Não, Paulo não pediu nada disso pela família deles. Paulo sabia muito bem a real do que estava acontecendo e do que poderia estar por vir. Ei, eu e você sabemos muito bem a real do que vai acontecer no mundo. Mas a nossa oração é, Pai, eu quero revelação do que o Senhor é em mim. Eu quero revelação da Tua palavra, eu quero entendimento, eu quero compreensão. Eu quero, ser fortalecida no Espírito, porque o resto, quando eu busco primeiro o Reino, todas as coisas são me acrescentadas. Amém? Eu quero orar por você. Pode ficar de pé, por favor. A gente já vai encerrar. Deus é bom. Pai, eu oro, em nome de Jesus, Pai, que o espírito de revelação, Pai, e de sabedoria, ele vai ser, Pai, buscado, manifestado na vida dos meus irmãos. Pai, eles entenderão que o ministério, Pai, de oração e de comunhão, Pai, é um trabalho da sua palavra com o seu espírito. Pai, eu declaro a vida dos meus irmãos no novo nível, um conhecimento de altura, profundidade e largura, de tudo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor há de fazer na vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.